Fim de semana missionário, um tempo especial. Pela manhã já tivemos pastor Caio, depois a Ana Alzira, e agora nós temos a Meire. A Meire, esposa do pastor Halderson. Alguns até conhecem o casal. Tiveram 10 anos à frente da Igreja Batista Barreirinha. Perfeito. Tiveram 4 anos no Chile e 6 anos estão em Moçambique. É isso? E olha, ele contou tanta história para nós aí nesse congresso, que foi uma oportunidade muito linda. E extravasou, né? Oportunidade agora de nós ouvirmos também aquilo que Deus está fazendo. Pedro Henrique, um dos filhos, 23 anos, né, Pedro? E a Anne, 21 anos. E o Pedro está com a gente aqui, tem servido na IBB, tem sido uma benção aqui no nosso meio. Falei para os pais, eles nos abençoaram mandando o Pedro para cá, e ele tem sido uma benção no nosso meio. Vamos orar por ela? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da Meire, do Halderson, pela sua família, pela maneira como eles têm servido ao Senhor, ó Deus, pela maneira como eles têm se dedicado para que o avanço do reino aconteça através das suas vidas. E agora, Pai, que ela vai compartilhar a Tua palavra e aquelas experiências que o Senhor tem permitido a ela, eles viverem ali em Moçambique, que ela possa ser usada pelo Senhor para ministrar os nossos corações, para abençoar as nossas vidas, mas também para nos desafiar, Pai. Abençoe esse tempo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, irmãos. Boa noite. Olha, vocês não podem dormir hoje, tá? Ainda não, né? Só mais tarde. Bom, eu sou uma mulher que conta a história de Jesus. Eu sou uma mulher que conta a história de Jesus. Eu sou missionária dos batistas brasileiros e estou em Moçambique, como o pastor falou, há 6 anos. Nós temos sou casada com o Halderson Rangel, fomos pastores da Barreirinha por 10 anos, então morávamos aqui no Conjunto Solar, aqui bem pertinho de vocês. Nas nossas férias a gente vinha aqui para ouvir o pastor Silvado. Era o nosso tempo de refrigério, né? De reabastecer. Lembro uma vez que o pastor estava falando do boletim, que agora é digital, e a nossa filha tinha 2 anos, e ela ficou lá atrás, quer dizer, o púlpito era ali, né? Então nós ficamos aqui atrás, e ela ficou preenchendo todas as letras O do boletim, porque era um jornal, né? Aquele boletim. Falei, dá tempo para você preencher tudo, Anne. E eu guardei aquele boletim por muito tempo, depois a gente se desfez, mas eu depois, mais tarde, mostrei para ela, ela falou assim, você me deixou ficar fazendo isso na hora do culto? Falei, sim, porque você ficou distraída, mas prestando atenção, né, no sermão. Irmãos, é um privilégio estar aqui hoje, e principalmente para contar para vocês sobre as mulheres lá de Moçambique. É uma realidade diferente, não tão diferente. E a primeira coisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é esse tecido. Esse tecido se chama capulana. Vocês podem pesquisar na internet que tem muita coisa de capulana. E lá é um tecido mais barato que tem. Até o forro de uma roupa é mais caro do que esse tecido. E eu uso muito esse tecido, principalmente para fazer artesanatos. E na igreja, nos cultos, do centro do país para o norte, você não entra no templo sem a tal da capulana, as mulheres, né? E elas usam esse tecido também para fazer a queca, né, que eles chamam, que é para colocar o bebê aqui atrás, né, nas costas. Então, elas amarram, é uma agilidade. Eu já filmei uma vez, porque eu achei aquilo incrível. Elas colocam a capulana, o bebê aqui, assim, abaixo, depois coloca a capulana, amarra e está tudo certo. E elas sempre andam com uma capulana extra dentro da bolsa, porque
pode surgir alguma situação e tem a capulana. Eu aprendi isso também. Sempre tem uma capulana na bolsa. Nós da junta, nós os missionários, estamos entre muitas culturas da Junta de Missões Mundiais. E é muito interessante porque ali em Moçambique eu tenho contato com mulheres moçambicanas, óbvio, chinesas, muçulmanos, no caso árabes, né? A minha vizinha era do Paquistão. E temos oportunidade de conhecer muitas culturas e aprender com essas culturas. E também aprender a falar de Jesus, a contar a história de Jesus para essas culturas. Cada mulher, uma história, né? E neste mês de março, a IBB está fazendo um evento que o pastor já falou aqui, os pastores já falaram. Pedro Henrique está participando do teatro. É muito importante a igreja entender que este evento ele é um começo apenas. Teremos, né, a igreja terá que trabalhar muito ainda. Então, a gente precisa entender que é um trabalho importantíssimo. Os irmãos precisam incentivar que muitas pessoas sejam alcançadas por Jesus através da história de Jesus. A história de Jesus pode transformar a vida de muitas mulheres. E como ele transformou a vida de muitas mulheres. Quem conhece a palavra de Deus sabe e pode dizer vários exemplos, não é? Eu vou contar para vocês algumas histórias de algumas mulheres que, ao contar a história de Jesus para elas, a vida delas foi transformada. Uma delas é uma amiga que ela me disse assim, que ela frequentava a igreja. Mas, conversando, ela me disse, mas eu já fui de tal igreja, até muçulmana ela já tinha sido. Eu falei, tem alguma coisa errada aí? Então, eu quero estudar a Bíblia com você. E aí, o discipulado que a gente faz é contar as histórias de Jesus. Contar a história de Jesus. E foi muito interessante, porque, perto do Natal, eu contei a história do nascimento de Jesus. Eu acho que todo mundo iria fazer isso, né? E, no final, ela estava assim, muito emocionada, e ela falou assim, tia, eu não conhecia essa história. Eu falei assim, minha querida, você não disse que frequenta a igreja? E ela falou assim, sim, mas eu vou explicar para você como que é lá na igreja. Aí que eu fui entender, né? Na igreja dela, não são em todas, tá? Mas na igreja dela, ela disse que as pessoas entram, cantam, dançam, que eles dançam bastante, de ficar suado, de ficarem suados, e faz e vai embora. Eu falei assim, mas eles não abrem a Bíblia, não contam a história de Jesus? Não, tia, não conta. Eu não conheço nada da Bíblia. Ela deve frequentar a igreja, eu perguntei para ela, ela falou assim, desde pequena, tia, que eu frequento a igreja. Que triste, não é? Então, eu comecei a contar as histórias para ela, eu não vou dizer o nome dela, porque está sendo transmitido, e ela se comprometeu. Cada história que eu contasse para ela, ela teria que contar para outras pessoas. E foi muito interessante, porque ela falou assim, eu já tenho 4 em casa para contar. São os filhos. Ela é viúva, então ela conta sempre as histórias para os filhos. Aí, um dia, eu perguntei para ela assim, e os seus filhos contam para quem? Ela falou assim, eles também têm que contar? Eu falei, sim, eles também têm que contar. Aí, os filhos começaram a contar as histórias para os amigos. E depois, mais tarde, eu perguntei para ela, os amigos também têm que contar para os outros amigos.
Ai, tia, mas assim todo mundo vai saber a história de Jesus. Eu falei, é essa a ideia. Irmãos, como que as histórias transformaram a vida desta mulher. Uma vez eu contei para ela a história de uma viúva, da Ruth, né? 2 viúvas, né? Essa mulher chorou, mas ela chorou porque ela também é viúva, ela se identificou muito com a história. Lá em Moçambique ainda tem a história do resgatador, para quem sabe, e é uma parte horrível da cultura, porque esse resgatador pode ser até o irmão mais novo do falecido. Para continuar a linhagem, né, do falecido, a viúva precisa ter relações com alguém da família, ou sogro, ou cunhado, ou até mesmo aquele cunhado que ela ajudou a criar. É muito triste, né? São situações, são aspectos da cultura que a gente não está ali para colonizar, a gente está ali para explicar aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. E eles precisam sempre decidir como resolver esses problemas. Ainda em Moçambique existe a poligamia. E existe também uma situação assim que algumas pessoas até criticam. Eles falam, olha, ok, a gente na África tem a poligamia, mas vocês do Ocidente têm o homossexualismo. Então, não venham explicar para a gente como resolver esse problema. São aspectos da cultura que precisam ser transformados pela história de Jesus. E só Ele pode transformar. Não é um missionário, não é uma pessoa que é um voluntário, é Jesus. E nós precisamos contar a história de Jesus. Mulher gosta muito de contar história, não é? Nós, brasileiros, também. Os homens, talvez, piada, né? Muitas histórias, histórias de pescador. A gente sempre escuta muitas histórias. Nós gostamos de histórias. E o moçambicano gosta muito de histórias. Os africanos gostam muito de histórias. Inclusive, no seminário, o método que nós usamos para ensiná-los sobre a Bíblia é a contação de histórias. Porque eles são orais, né? Tem uma outra história também de algumas mulheres que são as esposas dos seminaristas. E eles me convidaram para trabalhar com essas mulheres. Eu falei, eu vou discipular essas mulheres. E aí, no primeiro dia, eu perguntei para elas, vocês têm certeza que vão para o céu? Se vocês morrerem agora? Sabem o que elas responderam? Sim, temos. Aí eu perguntei, e o que vocês diriam para Jesus? Por que vocês têm essa certeza de que vocês vão para o céu? Só uma disse que era porque Jesus era o seu Salvador. Nenhuma das outras entendeu que só Jesus Cristo salva. O que eu fiz? Contei a história da salvação. E ali todas elas se converteram. As esposas de quem? Dos seminaristas. Irmãos, nós precisamos contar as histórias, a história de Jesus para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Às vezes você acha que não precisa, né? Como essas. Quem ia imaginar que as esposas dos seminaristas precisavam conhecer a história de Jesus? Teve uma outra amiga que eu a convidei para fazer uns estudos sobre pais pais com uma visão global. É um livro da Weave Family
que é muito interessante, são 6 lições apenas. Eu consegui fazer esses estudos com 50 pais. E uma delas é a minha amiga, que é moçambicana, e ela foi criada por pais muçulmanos. E ela se converteu, ela se casou com um cristão, ela tem 2 filhos, mas nunca ninguém tinha explicado para ela que ela precisava contar as histórias de Jesus para os filhos. Ninguém nunca tinha explicado isso para ela. Sempre as pessoas acham, normalmente as pessoas acham que é na igreja, né? É no culto. Nós ensinamos os nossos filhos o caminho para o templo. Olha, pega aquela rua, Fagundes Varela, entra na Amazonas e está tudo certo, chegou. Mas nós precisamos ensinar para os nossos filhos o caminho para o céu. E esta mulher entendeu. Então, ela disse, a minha casa é outra casa. Cheia de versículos pela casa. Ela começou a fazer os filhos memorizarem a Bíblia. Ela começou a ensinar os filhos as histórias da Bíblia e eles a contarem as histórias para os seus amigos e para a sua família que não é crente, que continua muçulmana. Imagina como que a gente não faz ideia aonde que essa história de Jesus vai chegar. Não é verdade? Qual é o efeito que isso vai causar? Por isso, a gente não pode ficar calado. A gente tem que contar a história de Jesus. Mulheres que foram transformadas por ouvirem a história de Jesus. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. O versículo, a divisa das Juntas de Missões Mundiais, é Mateus 28, 16 a 20, que os irmãos conhecem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa parte do discipulado, ele tem fim? Só quando a gente morre, tá? Só quando a gente morre. Não tem fim, gente. Quando que a gente vai parar de ser discipulado ou de discipular alguém? Quando a gente morrer. Aí eu quero perguntar para você, não precisa responder, mas você tem discipulado alguém? E quem está discipulando você? Precisa ser uma mão de 2... Como é que é? Uma rua de 2 mãos, né? Precisa ser um discipulado constante. Alguém precisa estar discipulando a gente. E nós precisamos discipular outros. Aí a gente vai lá em Gênesis 12, quando Deus mandou que Abraão fosse bênção para as nações. Essa também é uma grande comissão. Tem tudo a ver com a grande comissão que Jesus deu para os discípulos e com a missão que Deus deu para Abraão. Ele tinha que fazer o quê? Abençoar quem? Todas as nações. E os discípulos lá que Jesus falou, eles tinham que discipular quem? Todas as nações. Então, eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, seja uma bênção. Seja uma bênção. Ok. Seja uma bênção no sentido de discipule alguém. Agora vire para a pessoa do seu lado e diga, discipule alguém. Se todos aqui que estão aqui pudessem discipular um ao outro, nós estaríamos abençoando. Nós estaríamos abençoando. Porque quem aqui já ouviu alguma história de Jesus e não foi abençoado? Quem ouviu alguma história de Jesus e não foi abençoado? Eu não conheço ninguém. Quando nós abençoamos as pessoas, quando nós discipulamos,
somos abençoados. Quando discipulamos as pessoas... Não, espera aí. Quando somos discipulados, somos abençoados. Quando discipulamos, abençoamos. É uma troca. Essa bênção do discipulado é maravilhosa. E nós vamos ensinar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Irmãos, esse é o currículo mais extenso que eu já vi na minha vida. Eu sou pedagoga e eu sei como que é difícil criar um currículo. Mas imaginem um currículo para ensinar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Então, tem fim esse discipulado? Não. Tem fim a bênção? Não, não tem. Nós precisamos discipular uns aos outros. E discípulo não é a mesma coisa que aluno. Aluno, vocês sabem, é sem luz. Jesus não chamou os seus discípulos de aluno, ele chamou de discípulos. Você é discípulo de Jesus? Cada um de vocês que está aqui são discípulos de Jesus? Então precisamos discipular. Porque esta ordem de Jesus não foi um pedido, foi uma ordem. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Vocês são discípulos de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus? Então nós temos que obedecer esta ordem. Fazer outros discípulos. Agora eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Romanos 12, 1 e 2. Já abriram? Está aqui também, né? Eu pedi para... Ali. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós passamos por muitas dificuldades, não é verdade? Mas não se conformar com o mundo não é ser uma pessoa revoltada, tá? Já vou explicando para vocês. Não é ser uma pessoa revoltada, sair quebrando o pau com todo mundo, brigando com todo mundo. Não é isso. Irmãos, quando nós não nos conformamos com o mundo, nós contamos a história de Jesus. Quando nós não nos conformamos com as injustiças, injustiça social, injustiça com você, injustiça com o outro, o que nós temos que fazer? Contar a história de Jesus. Aqui, quando ele fala da mente, renovação da vossa mente, eu sempre lembro de um ciclo, né? Quando você pensa algo negativo, o seu pensamento é negativo, a sua autoimagem é negativa, ele vai influenciando tudo, né? A sua autoimagem, a sua autoestima, o seu sentimento. Às vezes você não consegue mudar aquela situação, uma situação de violência, uma situação de medo, uma situação de injustiça, uma situação de desrespeito, mas você consegue mudar o seu pensamento sobre aquela situação. Sabem como? Com as histórias de Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz. É só com a palavra de Deus que você consegue mudar o seu pensamento, renovar a sua mente diante de qualquer situação. Às vezes nós estamos numa situação como na tempestade,
E o que os discípulos acharam ali na tempestade? Vamos todos morrer, inclusive o Mestre, inclusive Jesus. E Jesus falou o que para eles antes de acalmar a tempestade? Homens de pouca fé. Deus, Ele trabalha no meio da situação. Ele está forjando a nossa vida. Ele está cuidando de nós. Ele está moldando a gente. Olha, nós passamos por um ciclone em 2019 com um vento de 220 por hora por 12 horas. E nós estávamos a 500 metros da praia. Então, vocês já imaginam mais ou menos o cenário, né? Parecia um filme. Mas não foi. E, no meio daquela situação, aí a gente imagina, assim, que o nosso Jesus estava ali, no nosso meio, para nos proteger. Ele não impediu aquela tempestade, aquele ciclone, mas Ele estava ali. Ele não impediu aquela situação de Jesus acalma a tempestade. Ele não impediu os seus problemas. Ele poderia impedir, Ele tem poder para isso. Ele não impediu as suas tristezas, o seu sofrimento, mas Ele está conosco. Essa é a grande diferença. O nosso Deus está conosco. Eu não conheço nenhuma outra religião, nenhum outro livro. E a experiência que nós temos de quando nós passamos por uma dificuldade e estamos com o Senhor, sentimos a presença do Senhor, não tem preço. Até às vezes a gente fala assim, vou passar por isso de novo. Posso passar por isso de novo. Que o Senhor vai estar conosco. O Senhor está com você no meio da sua tribulação, no meio da sua tempestade. Eu acho que cada um aqui tem a sua tempestade. O Senhor está com você. É muito interessante quando, em missões, nós contamos as histórias e as pessoas, às vezes, elas falam assim, da onde é essa história? Contamos a história da Bíblia. Uma vez meu marido contou a história de Ruth para algumas pessoas e as pessoas falaram assim, depois ele disse que a história estava da Bíblia e as pessoas falaram, nunca havia lido essa história. Pessoas da igreja, pessoas que, líderes. Irmãos, como é importante nós contarmos as histórias de Jesus. Pessoas que estão há anos na igreja e não conhecem a palavra de Deus. Eu queria agora que a gente pensasse no propósito da sua vida. O propósito que nós estamos vivendo. Por que nós não morremos na pandemia? Por que você não morreu na pandemia? Por que você está aqui hoje? Por que você acordou hoje de manhã? O propósito da sua vida é abençoar pessoas. Foi o que Deus mandou Abraão fazer. E toda a sua descendência. Foi o que Jesus mandou os seus discípulos fazerem. Abençoar pessoas. Inclusive os nossos inimigos. Difícil, não é? Abençoar uma pessoa que nos fere, uma pessoa que nos machuca, uma pessoa que realmente não merece. Mas é pela graça de Deus. E nós podemos contar a história de Jesus até para essas pessoas. Essas pessoas também precisam ouvir a história de Jesus. E contem, e contem, e contem. E que estas pessoas possam contar para outras, e para outras, e para outras. Não pare nela, não pare em você, mas que ela vá contando para outras pessoas.
Já pensou se todos nós aqui contássemos a história de Jesus para alguém? Hoje ainda? E esta pessoa amanhã contasse para outra pessoa e contasse para outra pessoa? Eu acho que nem ia precisar mais de fazer evangelismo, né? Porque todos iriam saber da história de Jesus. A gente tem a internet, a gente tem uma facilidade enorme com a tecnologia, mas, irmãos, se você não falar, outras pessoas poderão morrer sem saber do nosso Jesus. Nós precisamos falar do amor de Deus. Eu queria agora que a gente orasse, agradecesse ao Senhor, porque nós conhecemos a história de Jesus. Você conhece a história de Jesus? Eu me converti aos 10 anos. Eu tinha muito medo de morrer, muito medo de morrer. E era tão forte que eu não conseguia dormir. E eu tinha medo de contar para os meus pais que eu não conseguia dormir porque eu tinha medo de morrer. Eu tinha vergonha de falar isso para eles. E foi tão interessante porque uma noite, uma madrugada, eu estava deitada na porta do quarto dos meus pais e meu pai acordou e achou que eu estivesse passando mal, acordou minha mãe e, assim, meio sonolenta, eu disse: eu tenho muito medo de morrer, muito medo de morrer. E ali meu pai falou: ô, gente, eu tenho que contar a história de Jesus para a Meire. E ele fez o plano de salvação comigo ali, naquela madrugada. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eu posso dizer com todas as letras: eu sei para onde eu vou após a morte. Eu tenho a plena certeza que eu estarei com Cristo no céu. O meu medo se foi, porque os meus pais me explicaram o plano de salvação. E sabe de uma coisa? Eu amo dormir. Eu gosto muito de dormir. Eu tenho muita facilidade de dormir. Eu acho que eu durmo pelas noites que eu não dormi quando eu era criança. Porque o meu Deus tirou o medo da morte. Você pode ter medo de outras coisas, mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa ouvir a história de um Deus que salva, um Deus que arranca de nós esse medo, esse pavor de viver e até de morrer. Jesus quer que você tenha essa certeza da salvação. E eu queria que nós nos ajoelhássemos agora. Eu gosto muito de orar de joelhos. E eu convido você a se ajoelhar para orar e colocar diante de Deus a sua vida, entregando a sua vida. Quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, entregue a sua vida hoje. E aqueles que já entregaram, eu convido você a pensar em pessoas que precisam ouvir a história de Jesus. Quem precisa ouvir a história de Jesus pela sua boca? Quem precisa ouvir a história de Jesus ainda hoje? Quem precisa ouvir a história de Jesus ainda esta semana? Quem você vai falar? Para quem você vai falar a história de Jesus? Ó Deus, nós somos teus discípulos e nós queremos obedecer a tua ordem de fazer mais discípulos. Senhor, nós lhe pedimos que sejamos bênçãos para todas as nações, para as pessoas aqui do bairro de Bacaxeri, para as pessoas de Curitiba, para as pessoas do Paraná,
para as pessoas do Brasil, para as pessoas de Moçambique, para as pessoas de outros povos que precisam ouvir a história de Jesus. Senhor, não nos deixe ficar calados. Não deixe a gente usar a nossa boca para outras coisas, mas que possamos contar a história de Jesus para todas as pessoas. E que isso nunca acabe, só quando morrermos e estivermos contigo. Por favor, Senhor, que sejamos bênçãos, que sejamos, ó Deus, abençoadores. Ó Deus, em nome de Jesus, usa a nossa vida para abençoar. Independente da situação que vivermos, independente das injustiças que vivermos, independente, ó Deus, das violências que fazem contra nós, independente, ó Deus, da maldade humana, nós lhe pedimos que possamos ser bênção. Bênção para qualquer pessoa, para aquele, ó Deus, que é marginalizado, para aquele, ó Deus, que está longe dos teus caminhos, que já falamos do teu amor, mas não entendeu. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a sermos insistentes com as tuas histórias. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos falar da tua história, da história de Jesus, para todas as pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.